A gente está fazendo essa transmissão ao vivo também, no site da cbmoema.com.br. Então, além das perguntas que vocês farão, a gente vai receber pergunta pelo Facebook, pergunta pelo canal YouTube, pergunta pelo Twitter, e a gente também vai estar direcionando essas perguntas aqui para os nossos 3 expositores. Mas nós já recebemos aqui por e-mail algumas perguntas para a gente poder, então, dar o nosso start aqui. E a primeira delas, que eu vou fazer, é direcionada para o Dr. Wilson. Ela foi enviada pelo Luiz, por e-mail. E é a seguinte. Dr. Wilson, o senhor afirmou no primeiro encontro ser simpático à teoria ecológica para o início da vida, critério adotado pela Corte norte-americana. O senhor também é a favor do aborto? Sim, não e em quais circunstâncias? Muito bom dia a todos. Eu agradeço novamente a oportunidade e agradeço a pergunta também do Luiz. A teoria ecológica é uma teoria que diz, do início da vida, que a vida se iniciaria quando os pulmões estivessem maduros, que foi o critério adotado isso daria-se ao redor da 24ª semana de gestação de vida. Isso foi o critério adotado pela Suprema Corte para legislar sobre o aborto, há 40 anos atrás. Na verdade, eu como médico, sou simpático às teorias que têm um fundamento mais científico e menos filosófico, né? Como médico e ainda cirurgião, eu sou muito pragmático. Então, por isso que eu disse que eu tinha simpatia com essa teoria, e particularmente que ela envolve o pulmão, que eu sou um cirurgião de pulmão, então eu tinha mais simpatia por ela. Mas eu tenho muita simpatia pela teoria das atividades cerebrais, que diz que a vida começa quando o cérebro, né, começa a funcionar. O grande problema, já que a vida termina para a ciência quando não há mais atividade cerebral, quando existe a morte cerebral, esse é o critério adotado pelos transplantes, dentre outros, né? A vida se iniciaria quando começasse o cérebro a funcionar. Então, eu tenho mais simpatia pelas teorias que envolvem, né, fisiologia, ciência. Óbvio que na teoria das atividades cerebrais precisa se definir quando que realmente o cérebro começa a funcionar, né? Que os neurocientistas também não têm uma opinião de consenso sobre isso. Óbvio que quando existe a fecundação, tá? A formação do ovo, a penetração do óvulo no espermatozoide, a penetração do espermatozoide no óvulo, formando o ovo, também é ciência, né? Então, olha, então, do ponto de vista da ciência, essa teoria também é aceitável. Mas eu tendo a, né, a ter mais, crer mais nas teorias, né, que envolvem a atividade cerebral e a formação dos pulmões. O aborto é uma questão complexa, né? Nós, e no nosso país, né, que é um país multicultural, né, de diversas manifestações religiosas, esse assunto ainda é polêmico. Do ponto de vista, nós devemos, assim, na minha cabeça eu divido o aborto, a discussão do aborto em dois, né, como médico, né, em duas partes. Uma né, a questão ética, moral e religiosa, e a outra é a parte técnica, científica. Por exemplo, do ponto de vista de saúde pública, a gente sabe que estima-se que mais ou menos 750 mil a 1 milhão de abortos são realizados no Brasil ilegalmente. Esse é um número grande, e essas estimativas não são muito corretas, não se sabe ao certo, porque muitas dessas clínicas que realizam abortos clandestinos, né, obviamente que essas estatísticas não são divulgadas oficialmente. E em algumas regiões do Brasil, o aborto aborto ilegal é responsável por a segunda causa de mortalidade materna. Então, é uma questão de saúde pública, sim, o aborto realizado de maneira ilegal e clandestina, né? Então, a minha opinião sobre o aborto, ela fica um pouco dividida. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aborto é legalizado há 40 anos, e hoje existe uma corrente conservacionista. Em alguns estados, o aborto está voltando a ser proibido, os debates estão se reiniciando.
O que eu acho é que, para nós, né, nós somos um povo único, né? Nós temos características culturais e religiosas únicas que nos diferem de outros países, de outros povos. Eu acho que o que tem que ser feito, a exemplo do que foi feito na Lei de Biossegurança, é um debate amplo com a sociedade. Há quem defenda a realização de um plebiscito, mas ouvindo-se e informando-se a população de dados como esse, tá? De que o aborto mata muitas mulheres no Brasil, tá? Que é uma questão de saúde pública, para que todos tenham uma opinião embasada também não só, né, nas suas convicções pessoais e religiosas. Então, eu vou ser bem franco, eu não tenho ainda uma opinião, minha opinião sobre o aborto é um pouco dividida. Eu acho que nós necessitamos de um debate mais amplo com a nossa sociedade, com as características do nosso povo, mas levando sempre em conta o aspecto da saúde pública, o quão lesivo, né, um aborto ilegal para nossas mulheres. A exemplo da Lei de Biossegurança, que é uma lei moderada no nosso país, nós poderíamos chegar, talvez, numa lei que fosse útil para nós, né, e evitassem catástrofes em termos de saúde pública como essa. Bom dia a todos. Queria aproveitar o espaço que nós temos aqui. Eu acho que também, quando nós falamos da questão do aborto, eu, pela experiência que eu já vi, já ouvi de várias pessoas, de vários médicos, eu não acredito que o aborto seja uma experiência positiva para nenhuma mulher, independentemente de religião, de classe social. Eu acho que nós temos que também repensar um pouco a lei de adoção e permitir à mulher que engravide sem querer, porque nós sabemos que nem toda gravidez é desejada, que ela tenha possibilidade de oferecer esse filho em adoção sem nenhuma sanção para uma família que deseja ter um filho adotado. Eu acredito que se nós facilitássemos a adoção dessas crianças, que se a mãe pudesse legalmente, sem sanção, fazer isso, se essa criança fosse como um bebê encaminhada logo para uma adoção e colocada como disponibilidade de adoção, me parece que muitas mulheres, independentemente da questão da legalização do aborto, elas deixariam de abortar para possibilitar que essa criança vivesse e fosse adotada por uma família. Eu vou aproveitar, então, que a questão aqui, o assunto está girando em torno do aborto, e vou fazer para o Isaac a pergunta da Suede Vieira. Primeiro, ela faz um elogio ao curso, dizendo parabéns pela iniciativa, o curso é muito bom. Muito obrigada, Suede. E, em seguida, ela faz a pergunta. Como foi exposto em aula, algumas linhas da teologia não aceitam o aborto nem em caso de estupro e incesto. O que dizem demais linhas? Há alguma linha que aceite o aborto nesses casos ou em algum outro caso além destes? Sim, há uma linha teológica, a linha que nós chamamos que é o oposto do conservadorismo teológico, é o liberalismo teológico. Como nós vimos na aula, essa linha, essa escola teológica, ela entende que a vida ela começa a partir do momento em que todos os mecanismos biológicos que formam a personalidade da pessoa se formam. Então, uma vez você tendo a data, o início da vida, né, o momento do início da vida adiado ou jogado mais para frente do que a escola conservadora que pensa que é na fecundação, então o que acontece? Você, então, tem a abertura para acontecer o aborto. Então, como nós vimos na aula, essa escola entende que abortar entre a sexta e até a 8ª semana de gestação, você não está sacrificando uma vida, você está sacrificando simplesmente um conglomerado celular. Então, porque ali, só a partir daquele momento que os mecanismos biológicos para a personalidade da pessoa são formados, então ali começa a vida. Então, sim, tem uma linha teológica, não foi a linha teológica que eu defendi na nossa aula, porque eu não sou um teólogo de linha liberal, eu sou um teólogo de natureza conservadora. Então, é por isso que eu puxei um pouquinho a sardinha para o lado conservador e tentei expor as razões porque, dentro da teologia conservadora, nós não aceitaríamos o aborto. Seria possível você resumir, Isaac, brevemente, as principais razões? As razões pelas quais os liberais, então, defendem o aborto, tá joia? As razões são, primeiro,
Eles entendem, de novo, eles entendem que o início acontece mais tarde, então até a 7ª, 8ª semana não tem problema ter aborto. A segunda razão é que, do ponto de vista teológico, até aquele momento, aquele conglomerado celular, ele não é imagem e semelhança de Deus. Aquela expressão que nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aquele versículo ele não se aplica àquele conglomerado celular. Então, eles dizem, não é imagem e semelhança de Deus, não é digno, não há necessidade de haver a proteção disso. Então, eles afirmam que é possível abortar. Eu gostaria de deixar bem claro que o aborto que nós estamos discutindo aqui é um aborto, né, que não é previsto pela nossa legislação, né, que é o que a nossa lei permite, é o aborto do anencéfalo, o seguido de quando tem estupro ou risco à mãe. Quero deixar bem claro, né, que a lei permite exatamente. O Roberto Schirman, ele enviou aqui por e-mail a seguinte pergunta e você já respondeu em parte. O que a lei brasileira diz acerca do início da vida? A partir de que momento um feto está protegido pelas leis vigentes e em que casos o aborto seria legal? Depois eu vou passar para o Ernesto, né? Obviamente que ele é mais afeito às leis, mas além desses casos que eu disse, são o que a lei permite. E continuando só fazendo uma parte ao que o Isaac disse, em relação a quando se forma, né, a legislação tem países que permite o aborto até a 10ª semana, justamente por isso, que eles falam que até a 8ª, 10ª semana não é um ser vivo, né, então permitiria. Independente de ter sido gerado por estupro, incesto. Isso, exatamente. Então tem país que permite até a 10ª semana pode-se fazer o aborto. O aborto é legal até a 10ª semana. Assim, as teorias do início da vida, a Constituição brasileira, tá, ela garante, né, o direito à vida. Isso aí foi até, quando foi aprovada a Lei de Biossegurança, houve essa polêmica, porque um procurador da República, não estou lembrado o nome, talvez o Ernesto lembre, ele entrou com uma ação declarando que a Lei da Biossegurança era inconstitucional, porque ela ia ferir o direito à vida, né, que o embrião já seria um ser vivo. Nessa ocasião, foi feito um debate amplo com a sociedade. Eu acho que esse foi uma das raras ocasiões que nós vimos, né, um debate dessa forma. Eles ouviram cientistas, teólogos, e foi realmente uma discussão acalorada, e eles decidiram que a lei da biossegurança não era inconstitucional, ou seja, aquele embrião, tá, que não fosse implantado na mulher, ele podia sim, se estivesse congelado há mais de 3 anos, né, ele poderia sim ser utilizado para pesquisa de células-troncos, desde que os pais, né, os geradores, autorizassem e sem a comercialização. Então, assim, a Constituição, até onde eu sei, ela não é clara no sentido assim, de qual teoria do início da vida, né, ela não especifica isso, ela garante o direito à vida. Mas a nossa lei de biossegurança é uma lei considerada moderada, né, é uma lei até assim, boa nesse sentido, né, representou um avanço, e um avanço, né, contido. Por exemplo, ele não permite a clonagem terapêutica, né, algumas outras coisas que outros países permitem. Mas então, ela é uma lei constitucional, tá, nesse sentido. Não sei se o Ernesto tem algo a acrescentar em relação às leis. Eu acho que o doutor Wilson já falou tudo o que seria necessário sobre esse assunto, não tenho mais a acrescentar. Vamos mudar um pouco aqui o tema, uma vez que o curso não abordou apenas a questão do início da vida, mas também do fim da vida. E aqui é uma pergunta para o doutor Ernesto, da Luciana. Ela foi enviada também por e-mail. E diz o seguinte: a religião de minha família não permite a doação de órgãos. Se eu deixar claro que gostaria de ter meus órgãos doados ao morrer em testamento vital, isso obriga minha família a doar meus órgãos? Isso não obriga a sua família, na realidade não obriga a sua família, é o seu desejo, e tendo-se em vista que a sua família é contrária à doação de órgãos, o que eu sugiro é que você faça um testamento vital e coloque um procurador de cuidado de saúde que não pertence à sua família e concorde com essa decisão. Assim, essa decisão do seu testamento vital prevalecerá sobre a da sua família,
e deverá ser cumprida pelo procurador de cuidado de saúde, que é a pessoa que irá fazer valer o seu testamento vital, desde os aspectos terapêuticos do seu tratamento até as disposições de final de vida, como, por exemplo, essa questão da doação de órgãos. Agora nós temos aqui uma pergunta de um dos presentes aqui. A pergunta é direcionada tanto ao Isaac como ao Dr. Wilson. Seria cruel abortar um bebê com doenças genéticas graves, como as degenerativas? Ou seria melhor impedir uma vida de sofrimento? Essa é uma pergunta difícil. Essa prática de selecionar, né, genes, pessoas, chama-se eugenia. Isso foi uma época, isso não começou, todo mundo pensa que começou com o nazismo, né, mas começou antes, nos Estados Unidos já se estudava a eugenia. O problema é que a eugenia depois foi muito deturpada na época, né, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo. Então, eu acho que eu não seria favorável a esse tipo de prática, né, considerando até a nossa legislação. Mas são perguntas difíceis, né, polêmicas, né, permitem muita reflexão e a continuidade do nosso estudo nessa matéria. Isaac? Eu tenho muita dificuldade e diria que qualquer condição de vida é melhor do que a morte. Então, você deve, eu acho que nesse caso eu orientaria a pessoa no sentido de que você deve buscar a medicina para buscar o melhor tratamento, aquilo que nós vimos com o Dr. Wilson a respeito da eutanásia, mas não da eutanásia no caso, mas o dever que a medicina tem de prover o conforto ao paciente. Então, algumas doenças, eu entendo e não quero entrar aqui, ficar exemplificando, porque existem vários tipos de doenças degenerativas, mas existe a possibilidade hoje já da medicina trazer algum conforto para um indivíduo que está nessa condição. Então, eu não sei, eu teria alguma dificuldade de tanto pensar na eutanásia quanto pensar na questão do aborto antes de você. Eu acho que a vida, qualquer condição de vida é melhor do que a morte. Então, essa é a posição que eu tenho. Eu teria muita dificuldade em aceitar uma postura de alguém que quer abortar uma criança por causa dessa condição degenerativa. Eu acho que já existem, né, estudos, né, com aconselhamento genético, né, nesse sentido que você pode evitar a gravidez diante do alto risco, né, de a pessoa ter uma gravidez com certas, ou ter um filho com certas doenças genéticas. Então, talvez esse seja o caminho. Ou até ao ponto de que a medicina talvez evolua até da engenharia genética de se corrigir isso até de uma maneira bem precoce, né? Eu acho que talvez seja o caminho, mas são temas ainda polêmicos, Doutor Ernesto, supondo que uma pessoa não deixou por escrito o desejo em termos do que se fazer ou não fazer em termos de procedimentos médicos, e, numa situação de emergência, por exemplo, ela diga à equipe médica que ela não aceita uma transfusão de sangue. Até que ponto o médico deve concordar com esse desejo verbal da pessoa? E, se ele concordar, ele poderia ser processado pela própria pessoa ou por algum membro da família dessa pessoa por negligência? Geralmente, as pessoas que não querem a transfusão de sangue, na quase totalidade dos casos, são testemunhas de Jeová. Elas deixam isso muito mais do que verbalmente, elas deixam por escrito, deixam com declarações em cartório. A questão de ser feito verbalmente, o médico primeiro pode pedir para a pessoa assinar, segundo, ele pode gravar essa declaração num celular ou em qualquer meio, isso já vale perante o direito como manifestação de vontade. Do ponto de vista estritamente legal, eu creio que está faltando uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o problema, com o questionamento feito pelas testemunhas de Jeová,
no sentido de que elas desejam o direito à não transfusão de sangue, inclusive em detrimento da própria vida, porque existem julgados conflitantes entre vários entre vários tribunais. Alguns afirmam que o médico pratica o homicídio e outros referendam esse direito às testemunhas de Jeová. Eu, particularmente, acredito nos direitos das testemunhas de Jeová, quando adultas, a recusarem a transfusão de sangue. Eu acho que é um princípio da liberdade religiosa e da dignidade humana que não se sobrepõe à vida da própria pessoa. E quando a pessoa está numa fase já terminal, ela não tem consciência do seu estado e a família decide não aceitar algumas intervenções, apenas cuidados paliativos. O médico deve acatar a decisão da família ou ele deve continuar realizando os procedimentos? Se a pessoa está claramente numa fase terminal, o próprio Código de Ética Médica proíbe a questão de que se fala do esforço terapêutico excessivo. Então, deve-se, sim, respeitar esse direito da família. Estou falando de uma fase terminal, uma fase onde o prognóstico está fechado. Caso contrário, o melhor para a pessoa garantir esse desejo seria realmente fazer o testamento vital. Temos aqui Fernanda, também... Deixa eu só complementar um pouquinho. O Ernesto tocou num tema muito polêmico para nós, que é a questão da transfusão e testemunho de Jeová. Volta e meia nós pegamos pacientes de testemunho de Jeová que necessitam de operações. Eticamente, o médico está protegido em termos de dar sangue. Tá? O que acontece inúmeras vezes, né, com testemunho de Jeová é que o anestesista fala, eu não anestesio se não for dar sangue. E assim fica aquela polêmica, ele tem que procurar um anestesista que aceite, né, não transfundir, o cirurgião aceita, o anestesista não, então entra sempre uma polêmica muito grande. Eu já operei pacientes de Jeová, felizmente nunca precisei dar sangue. Eu desconheço assim, algum médico que não tenha dado sangue, sabe, assim, em situações extremas. Né? Agora, eticamente, essas questões de testemunho são muito polêmicas. Volta e meia tem consultas ao CRM e eles falam que, eticamente, o médico que dá sangue está protegido. Eu acho que precisa realmente ter uma lei sobre isso, né? Uma manifestação do Supremo para né, ver o que caminho. Né? Mas, ao mesmo tempo, também existem manifestações dizendo que o médico que não dá sangue a pedido do paciente também está eticamente protegido. E existem casos de médicos que são testemunhas de Jeová que fizeram isso e não tiveram nenhum tipo de punição pelo Conselho Regional de Medicina. É uma questão, né, pelo que eu sei do ponto de vista teológico, eles imaginam que o sangue não representa a alma e que você não pode misturar as suas almas. E uma coisa assim que me impressionou muito foi num congresso de direito médico que eu fui, que teve o depoimento de uma pessoa que era um testemunha de Jeová que tinha sido obrigada a se transfundir contra a vontade dela. E ela colocou uma situação que, do ponto de vista moral, eu achei extremamente interessante. Eu sei que no início do tratamento vou dar apenas o exemplo para fins de que as pessoas percebam o quanto isso é importante para essas pessoas. Ela falou, bom, uma mulher comum, se ela tivesse um tratamento que obrigasse a um estupro, a uma relação sexual não consentida com uma pessoa que ela não desejasse, isso fosse salvar a vida dela, será que ela teria moralmente o direito de recusar essa terapia? Porque para eles é sentido com a mesma gravidade do que pode ser para mim ou para vocês a questão de um estupro, de uma relação sexual não desejada. Para eles, do ponto de vista moral, eu não estou discutindo a questão teológica deles, que não me compete, é uma questão de fé deles, que é uma liberdade religiosa deles, mas assim, apenas para que as pessoas entendam o quanto para essas pessoas, do ponto de vista moral e da dignidade, é uma coisa ofensiva ter essa transfusão de sangue. Deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho do ponto de vista teológico o que está acontecendo, o que fundamenta o pensamento do testemunho de Jeová. Existe um texto lá em Levítico capítulo 17, versículo 14, quando Deus ele começa a dar as leis
que iam reger os hábitos alimentares dos judeus ali na antiguidade, no período de Moisés, quando ele era o legislador em Israel, tem um texto lá em Levítico 17, a partir do versículo 14, que diz assim, que ele abre, né? Versículo 14 diz, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Então, o testemunho de Jeová ele tem aquilo que nós chamamos de uma interpretação extremamente literal do texto, e aí ele fala, olha, então já que a vida de toda a carne está no sangue, então a gente não pode nem comer, muito menos permitir a transfusão, porque você aí estaria trocando vida ou alguma coisa do tipo. Então, essa é a base teológica do pensamento dos testemunhos de Jeová, né? Há também algumas perguntas aqui, direcionadas mais ao Isaac, em relação aos conceitos de corpo, alma e espírito. E as pessoas gostariam de saber como você interpreta isso, o que a Bíblia diz. Existe corpo, alma e espírito, só corpo e alma, como isso funciona? E também se isso é que nos diferencia dos demais seres vivos. Boa pergunta. Essa pergunta ela é muito interessante. Eu vou responder apresentando os dois principais lados da teologia nessa discussão. Existe o lado chamado dicotomista dentro da teologia, que entende que o homem é formado por uma parte material e uma parte imaterial, ou seja, corpo, alma e ou espírito. Essa teologia dicotomista entende que as expressões alma e espírito elas são intercambiáveis e elas se referem a diversos elementos da parte material do homem, tanto a psique, quanto a volição, quanto o intelecto. Então, essas expressões elas são intercambiáveis ao descrever aquilo que o homem é no seu interior, o seu homem interior. O lado tricotomista da teologia entende que o homem é formado de três partes. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então, os tricotomistas entendem então que o corpo é departamento do médico, a alma é departamento do psicólogo ou do psiquiatra e o espírito é o departamento do pastor. Então, eles entendem assim e eles trabalham nessa visão. Não é isso que nos difere do resto da criação. O que nos difere do resto da criação é o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos detentores que a teologia chama da imago Dei. Então nós temos a imago Dei, a imagem de Deus ela está encravada em nós somos reflexo da imagem de Deus. Isso nenhuma outra criatura na criação, a palavra de Deus nos diz que nenhuma outra tem a imago Dei, somente nós, os homens, então a humanidade. Então é isso que nos difere do resto da criação, dos animais, etc. É o fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, ela se manifesta de diversas maneiras. Por exemplo, nós somos capazes de criar, somos pessoas criativas. A humanidade, o homem, ele é um ser criativo, então ele está refletindo o seu Criador que é criativo. Nós somos relacionais, então o homem ele reflete a imagem de Deus, que Deus ele é relacional. O próprio Deus, existe um relacionamento profundo ali nas três pessoas da Trindade. O homem ele é um ser comunicativo. Por quê? Porque Deus é um Deus comunicativo. E assim por diante. Então, existem vários elementos da nossa estrutura humana, da nossa natureza humana, que refletem a imagem de Deus em nós. Então, é isso que nos difere do resto da criação. Então, não é essa questão de como nós somos formados, a questão de qual é a constituição do homem, se somos duas partes ou três partes, isso é só uma questão teológica de interpretação bíblica, tá joia? Uma pergunta também aqui para o Dr. Wilson sobre o DIU. O DIU é um método contraceptivo de ação espermicida ou ele mata o óvulo já fecundado? O DIU, a abreviação, né, DIU, a palavra DIU é dispositivo intrauterino. Eu não sou ginecologista, né, um médico que trabalha com reprodução, mas o conhecimento que eu tenho disso é o seguinte: ele é um dispositivo plástico de silicone, alguns deles têm até hormônios,
e ele é implantado no útero da mulher. A ação primária do DIU, tá, ele cria um ambiente desfavorável, tá, à propagação do espermatozoide e dos óvulos, ou seja, a fecundação não ocorreria por esse mecanismo desfavorável, ele causa como se fosse uma inflamação no útero. Mas o DIU, há quem acredite, né, eu já conversei com alguns ginecologistas sobre isso, é que ele também impediria, o mecanismo de ação dele parece que é multifatorial, ele impediria o implante do óvulo, ou seja, pode sim ter ocorrido a fecundação e também ele impedir a anidação, a implantação do óvulo. Por isso que é controverso o uso do DIU. Eu acredito, como médico, que ele tem os dois mecanismos, tá? Ele tanto impede a propagação de espermatozoides e evita a fecundação, como ele também impede que o óvulo, né, já fecundado se implante. Eu acredito mais nisso aí. Doutor Ernesto, em relação ao testamento vital, uma pessoa que queira, então, fazer o seu testamento vital, ela conseguiria fazer por conta própria, apenas lendo o seu livro e elaborando esse documento, ou ela precisaria consultar um advogado, e que custo envolveria? Na maioria dos casos, eu acho que não há necessidade de consultar um advogado, desde que a situação seja simples. Quando há um caso de doença grave ou de alguma moléstia grave, eu aconselho que seja consultado também um médico. Não há a menor necessidade de registrar o testamento vital em cartório. Um advogado vai cobrar, em geral, o preço de uma consulta que ele cobra, porque não é um trabalho de alta complexidade fazer um testamento vital. O que pode ocorrer, às vezes, é que, na questão do fim da vida, existam outras questões que o advogado pode conversar que podem determinar outro serviço, como, por exemplo, a questão do testamento patrimonial, o fim de um contrato de trabalho, uma regularização na Previdência Social. Existem outros fatores que realmente podem demandar o trabalho do advogado. Mas o trabalho do advogado no testamento vital, ele é bastante simples, porque ele se cinge à questão de verificar se esse documento está dentro do que permite a lei brasileira. Isaac, do ponto de vista moral, existe alguma implicação bíblica para uma pessoa, uma mãe, que decidiu, então, não realizar o aborto, ainda que essa gravidez não tenha sido desejada, e entregar essa criança para adoção? Não há nenhuma... É uma pergunta difícil. Eu não consigo pensar em uma implicação bíblica em termos de julgamento de Deus para uma pessoa que entrega o seu filho para adoção. Eu sei que esse não é o caso, mas nós temos no Antigo Testamento casos de famílias que entregavam seus filhos para eles serem treinados para o ministério, especialmente o caso de Samuel. Não sei se esse seria uma ilustração boa, mas o caso de uma criança rejeitada ser entregue para adoção, eu penso ser a melhor atitude numa situação dessa, no caso de estupro, incesto, que é uma criança que é fruto de estupro ou incesto, do que você partir para o aborto. Eu acho que é a postura menos imoral, se a gente pode falar assim. Eu acho que, quando nós conversamos lá sobre a questão do aborto, nesses casos de incesto e estupro, nós vimos que o aborto ele é uma prática tão hedionda quanto o incesto e o estupro. Então, 2 erros não fazem um acerto. Então, a tendência do conservadorismo teológico é fazer o quê? É incentivar a preservação daquela vida e, caso, de fato, seja uma criança rejeitada, então você entregar aquela criança para adoção, porque, com certeza, aquela criança vai ser recebida em um lar e vai ter a possibilidade de encontrar, mesmo que seja um lar artificial, que não é o seu lar biológico, mas ali vai poder encontrar amor, aceitação e tudo aquilo que é necessário para que uma criança se desenvolva. Então, eu acho que, do ponto de vista bíblico, você não encontra um Deus falando, olha, se você fizer isso, você vai pecar e eu vou punir você. Eu não encontro isso, não vejo isso nas Escrituras. Mas sei que é uma prática extremamente difícil de lidar com ela. Mas eu acho que essa deve ser a medida a ser tomada nesses casos, porque, de novo, qualquer condição de vida é melhor do que a morte, melhor do que o assassinato. Então, é melhor você entregar uma criança rejeitada para que ela tenha a possibilidade de encontrar um lar e assim viver e ter uma vida, do que você matá-la simplesmente porque ela é fruto de um aborto, ou de um incesto, ou de um estupro.
Doutor Ernesto, do ponto de vista legal, uma pessoa que comete um aborto após a 10ª semana, ela corre algum risco de sofrer algum tipo de penalidade? Claro, ela corre o risco de ser preso porque o aborto no nosso país ele é ilegal. Então, ela corre o risco, não só corre o risco, como nós temos inúmeros casos de mulheres que são presas por realizarem o aborto. É muito comum que haja o flagrante nessas situações. Lembrando que a gente está recebendo perguntas tanto pela internet como do público. Eu não sei se alguém já elaborou mais alguma pergunta e gostaria de entregá-la ao Diógenes, ou se não tem o papel, basta que você solicite, levante a sua mão e o Diógenes vai estar entregando, então, essa pergunta. Eu queria ainda continuar a questão polêmica do aborto, né? Assim, não se esqueçam, né? Quantas mulheres morrem em clínicas ilegais de aborto, né? Que são assassinadas, né, entre aspas, né, em clínicas ilegais de aborto. São realizados de 700 a 1.200.000 abortos, né, no Brasil ilegalmente. Estima-se isso. Então, é uma questão realmente, né, né, essas mulheres que estão morrendo, que estão tendo complicações, né, é uma questão de saúde pública. Eu até coloco ao Isaac, eu gostaria de saber uma coisa que sempre achei eu sempre tive essa curiosidade de saber, do ponto de vista teológico, nós sabemos que muitas mortes são provocadas pelo aborto ilegal e pelas péssimas condições onde eles são realizados. Do ponto de vista teológico, o que seria menos pior? Legalizar o aborto, sabendo que, nesse caso, várias mulheres deixariam de morrer, ou permanecer ele ilegal e talvez com um aumento do número de abortos, embora seja impossível fazer uma estatística. Mas qual seria a posição teológica quanto a isso e moral quanto a essas duas realidades? É uma pergunta difícil. Eu acho que a melhor resposta... Eu tenho um professor que, no meu curso de mestrado, que ele costumava falar que nenhum nem outro. Eu acho que a melhor maneira de você lidar do ponto de vista da saúde pública é educando o povo. Então, talvez você esteja pensando, ele está saindo pela tangente, né? Não estou querendo fugir aqui pela tangente, mas eu prefiro dizer para você que é melhor nós trabalharmos a educação do povo do que nós abrirmos a porta para uma banalização da vida, mas, enfim, deixa eu responder a sua pergunta para não falarem que talvez alguém possa reclamar na internet aí que eu estou fugindo da raia. Eu diria que, sim, você pode legalizar o aborto visando uma questão de saúde pública. A saúde pública, até porque você legalizar o aborto não quer dizer que você está obrigando as pessoas a fazerem um aborto. Do ponto de vista ético e cristão, espera-se que um cristão ele seja sempre contra e seja pró-vida, seja alguém que valorize e veja a vida como Deus a vê. Então, mesmo que o Estado venha legalizar essa prática, ele vai se recusar. Assim como um cristão ele se recusa, muitas vezes, de algumas práticas que são, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista ético, que está fora do âmbito cristão, é permitido. Então, a questão da legalização para fins da saúde pública, para que essa questão seja resolvida, eu não vejo problemas nesse sentido. Eu só acho que, quando você permite o aborto, você está lidando com uma questão de que talvez essa prática possa se tornar não a exceção, mas a regra. Entendeu? E aí você tem um grande problema, porque você está incentivando a morte, você está incentivando a tomada de vida banal. Então, é um grande problema. Do ponto de vista do cristão olhando para essa prática, o cristão ele sempre tem que se manter contrário, até porque nós não podemos esperar do nosso sistema judicial uma moral cristã. O Estado é laico, o Estado não tem obrigação de ler as Escrituras antes de formular leis. Então, se o Estado vier a permitir essa prática, que seja por causa de saúde pública ou que seja por causa de qualquer outra razão,
a postura do cristão deve ser se posicionar a favor da vida. Entendeu? Deve ser a favor da vida. Isso vale também para a pena de morte? A questão da pena de morte ela é um pouquinho mais complicada. Como nós vimos, nós olhamos para as Escrituras e chegamos à conclusão de que a pena de morte, Deus ele concede à autoridade civil a autoridade sobre a vida humana, a vida do criminoso. Então, mas ao mesmo tempo nós não temos um imperativo bíblico. Deus falando assim, olha, toda autoridade civil tem que matar. Deus reconhece que a autoridade civil tem autoridade para matar, mas ele não obriga a autoridade civil a matar. Então, se a autoridade civil quiser usar deste artifício para coibir crimes e práticas hediondas na sociedade, do ponto de vista bíblico não há problema nenhum. Do ponto de vista bíblico não há problema nenhum. Por quê? Porque a gente olha lá para Gênesis 9, para Números 35, para Romanos 13, a gente vê claramente que Deus ele concede à autoridade civil o direito de exercer essa autoridade, de usar a pena capital. Mas nós não vemos, novamente, a questão de Deus ele impondo isso. Pelo menos não consigo ver isso nas Escrituras. Talvez exista algum lado teológico aí que diga que é uma imposição, talvez o lado do teonomismo, que vê a lei de Deus que deve ser cumprida, mas eu diria que nós não temos essa imposição divina. Nós temos Deus reconhecendo, falando, você é ministro, é meu ministro, é ministro de Deus, e ele traz a espada. E o interessante é que ele traz a espada para o teu bem. Então, o fato da autoridade trazer a espada é para o bem daquele que pratica o bem, não para o bem daquele que pratica o mal. Tá, joia? Esse é o argumento de Romanos 13. Você poderia, por gentileza, Isaac, repetir os textos bíblicos que suportariam essa defesa sua que você... De Romanos, da pena de morte? É uma solicitação aqui vamos lá. Da audiência. Gênesis 9, se você olhar lá, quem tiver a Bíblia aí, se você quiser olhar, Gênesis 9, você tem então Deus fazendo aliança com Noé. O dilúvio aconteceu, Deus está recomeçando a sua história, está recomeçando com a humanidade ali, depois de ter punido a nação, e ter punido toda a humanidade com o dilúvio, e então ele chega lá no dos versículos 5 a 7, ele diz assim, 9, 5 a 7, a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Esse texto de Gênesis 9 ele é muito importante para o nosso entendimento, porque normalmente as pessoas que falam assim, não, pena de morte a Bíblia não autentica, porque só autenticava no período da lei, e hoje nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Esse texto aqui, ele mostra para nós que Deus está colocando num período pré-lei. Aqui Israel não existe, aqui Abraão não tinha entrado em cena, Abraão só vai entrar em Gênesis 12. Então Deus, antes de haver nação, antes de haver instituição legal no Antigo Testamento, Deus já está falando, olha, o homem, se ele tirar a vida de alguém, ele vai pagar com a sua vida. E aí você chega e você vê a continuidade dessa temática no período da lei, lá em Números 35. Lá em Números 35, lá no versículo 30, você vai ver isso. Ele diz a mesma coisa, quem matar uma pessoa terá de ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Então Deus, ele traz essa prática e ele traz agora para o período da lei. E aí o indivíduo que ainda se posiciona contra a pena de morte, ele diz assim, olha, mas é só lá na lei, nós já estamos debaixo da graça. Hoje Deus trabalha de maneira diferente. A nossa resposta o grande problema desse argumento é, Romanos 13 autentica também. Então você chega lá em Romanos 13, já no Novo Testamento, Paulo, quando ele começa a argumentar a respeito da autoridade civil, ele fala isso de forma bem clara, né? Ele fala lá que todos devem estar sujeitos às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então a primeira coisa que ele está dizendo é, olha, toda autoridade que existe foi Deus que instituiu. Então quando você se opõe à autoridade civil, você está se opondo a Deus, porque aquele indivíduo que está lá, ele foi colocado por Deus. E ele fala assim,
Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, versículo 2, aquele que se rebela contra a autoridade de Deus está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação contra si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus, aqui a expressão ministro é administrador, é serva de Deus para o teu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ou seja, Paulo está autenticando, ele está falando assim, olha, ele é ministro de Deus e ele traz a espada e ele está reconhecendo que ele tem essa autoridade para trazer a espada. Um legislador cristão formularia uma lei? Um legislador cristão formularia uma lei que contemplasse pena de morte? Eu não veria problema nenhum. Eu acho que eu não condenaria esse legislador cristão se ele decidisse estabelecer uma lei que utilizasse a pena capital. De novo, Deus colocou nas mãos dos homens. Ele falou assim, o que eu vejo da minha interpretação das Escrituras, a autoridade ela tem esse direito, a autoridade ela pode lançar a mão a pena capital, mas ela não precisa, não há um imperativo assim, todas as nações têm que ter pena capital, matarás os teus criminosos, Êxodo 20, alguma coisa, não está nos 10 mandamentos, isso não está na lei moral de Deus, isso. Então, se um legislador cristão ele entender que no seu contexto, no seu país, naquele ambiente, vai ser a melhor maneira de você coibir, eu não teria problema com isso. Eu não teria dificuldades com isso. Mas há quem diga que há problemas e há quem diga que as coisas são diferentes, né? Mas eu não vejo problema porque eu entendo que Deus ele concede à autoridade civil o direito de matar. Como advogado, Ernesto, você gostaria de manifestar sua opinião? Bom, eu pessoalmente acho que com a justiça que nós temos, com a qualidade da justiça que nós temos no Brasil, eu acho que a pena de morte, eu particularmente sou contra, porque eu acho que é uma pena que, se ela for mal aplicada, se nós tivermos um inocente, o Isaac, acho que tem até um trecho da Bíblia que fala isso, que você não pode prejudicar um inocente que seja numa pena de morte. Então, a qualidade da justiça, a possibilidade de erro judiciário, me faz ser contra a pena de morte. Por outro lado, eu acho que nós temos crimes graves, vou referir aí, por exemplo, ao caso da dentista que foi barbaramente assassinada, queimada no seu consultório. Eu acho que alguns crimes têm que ter uma pena de 50 anos de prisão para ser cumprida mesmo, sem redução porque está lendo livro, porque está trabalhando ou porque está fazendo alguma coisa. E aí, se por acaso houver um erro judiciário, fica muito mais fácil se reverter isso. Eu sou a favor do aumento dramático do número de anos que a pessoa passa na prisão, talvez até seja uma punição pior do que a morte, e sem qualquer possibilidade de remissão desses anos, no caso, os crimes mais graves, especialmente aqueles casos que envolvem aí a violência gratuita contra uma pessoa. Temos aqui uma pergunta vinda pela internet. O Isaac, que está aí com ela na tela, por favor. A Gisele Gonçalves, ela faz uma pergunta interessante. Ela diz assim, qual a postura da comunidade cristã como um todo, no sentido de você criar a conscientização da população em geral da não banalização do aborto, nesse caso que a gente falou da situação de políticas de saúde, etc. A minha resposta é que a postura da igreja ela sempre tem que ser uma postura de influência. Eu acho que a postura da igreja, o cristão ele é chamado a influenciar, ele é chamado a fazer diferença no seu contexto civil também, mas eu acho que a postura da igreja ela deve respeitar o fato, especialmente no Brasil, de que nós vivemos num Estado laico. E por nós vivermos num Estado laico, é tão antiético da nossa parte
quanto qualquer outra pessoa, tentar impor a nossa moralidade, nosso estilo de vida cristão, os nossos padrões, a pessoas que não adotaram, a uma sociedade que não adotou o cristianismo como padrão de vida. Então, a igreja ela deve influenciar, a igreja ela deve ser uma bandeira bem visível, defendendo a vida, promovendo a paz, promovendo a ação e promoção da justiça social, mas eu acho que a igreja ela não pode querer impor ao Estado, no sentido de que a partir de agora nós só podemos formular leis cristãs. Não, isso não existe. É uma falta de senso enorme você exigir que um Estado laico se comporte como cristão. Do mesmo jeito que um Estado qualquer outra religião, talvez o espiritismo, ou talvez o lado católico, ou talvez o budismo, ou talvez o judaísmo, imporem a um Estado laico a maneira deles de se comportarem. Uma vez que nós estamos num Estado laico, de novo, nós temos a liberdade de culto, nós temos a liberdade de levantar a bandeira, nós temos a liberdade de dizer que nós não concordamos com tal postura, mas eu não vejo que a igreja deve impor uma prática militante, no sentido de que agora a gente vai ter que chegar lá no Congresso e vamos ter que mudar a Constituição e tornar o Antigo Testamento a nossa Constituição Civil. Isso não existe. Isso é uma afronta, é uma incoerência sem tamanho. Então, eu acho que, de novo, a resposta para você, Gisele, que está acompanhando a gente na internet, a nossa postura é sempre de valorizar, pregar, levantar a bandeira, falar, olha, como cristãos nós temos que fazer a diferença e tentar influenciar, mas nós não temos o direito de impor a nossa moralidade, os nossos padrões a indivíduos que não adotaram esses padrões para si. Tá joia? Abordando um outro... Deixa eu só complementar o que o Isaac falou ainda sobre a questão do aborto. Eles fizeram uma pesquisa, acho que foi o Datafolha algum tempo atrás, que a maioria da nossa população era contrária ao aborto. Tá? A pergunta que eu faço será que todas as pessoas sabem ou sabiam, né, do número de mulheres que morrem em clínicas ilegais de aborto? Por isso que eu acho que o debate sobre esse tema, até esse curso, por exemplo, tentar divulgar essas coisas, debater esse tema, para que se tenha uma legislação com características nossas, que o Brasil possa fazer uma lei que seja apropriada para nós, né, considerando nossas características de raça e tudo. Mudando um pouco o assunto agora vai para o Dr. Wilson. E, em parte, você já o respondeu. Uma pessoa que fez uma fertilização in vitro e fez descarte de embriões, ela estaria também cometendo um aborto ao descartar esses embriões ou não? Não, assim, a fertilização in vitro, tá? Eles fertilizam, por exemplo, eles usam 10 óvulos, né? 11, 12. Desses 4 são implantados na mulher. A nossa lei diz que o resto que sobra tem que ser congelado por 3 anos. Esses, né, que seriam considerados inviáveis, né, quando foi feita a seleção desses 10, 11 ou 12, que foram selecionados 4 mais viáveis para ser implantado na mulher. Os outros são congelados e têm que ficar congelados por 3 anos. A nossa lei permite que esses sejam utilizados para pesquisa de células-tronco, mediante a autorização dos pais, de quem doou, né, o espermatozoide e o óvulo. Isso é o que a nossa lei permite, não é aborto. Esses que, pela nossa lei, aqueles que estão lá congelados podem ser utilizados e não podem ser vendidos, não podem ser comercializados. E qual seria a diferença de eles serem destinados para pesquisa de um aborto? Não, nós estamos falando de fertilização in vitro. O aborto que nós estamos falando aqui é a indução, a interrupção da gravidez, né, do óvulo já implantado na mulher. É isso que nós estamos falando aqui. Aqueles embriões fertilizados in vitro, né, não é considerado aborto, que estão congelados pela nossa lei. Mas eles não são embriões? São embriões. Então, toda a polêmica gira em função disso. Aquele aglomerado celular, porque para inativar ele para pesquisa de célula-tronco, eles tiram uma parte dele, que é o núcleo, isso que a Igreja Católica não aceita também, que eles seriam como se o embrião fosse,
né, assassinado, digamos assim. Eles tiram uma parte dele e utilizam aquilo para células-tronco. Mas a nossa lei permite isso, a maioria das leis dos países desenvolvidos permite isso. Tá? Toda a polêmica é em relação a isso, aquilo é um ser vivo ou não. Né? Todas as teorias de início da vida só fazem sentido, né, só se discute isso se, né, levando em conta se aquele, né, embrião é um ser vivo ou não. Então, essas, são questões polêmicas. Né? A Bíblia... Eu considero lícito utilizar aquilo para pesquisa, como médico. Aqui, uma pessoa da plateia pede, Isaac, se você poderia fornecer algum argumento teológico contra ou a favor da fertilização in vitro. Contra ou a favor? Eu acho que embasamento para essa prática, ela não é contrária às escrituras. De novo, você utilizar a ciência, de novo, nós cremos, a teologia cristã, ela entende que a ciência é palco de atuação de Deus. Deus age e trabalha também por meio da ciência. Então, você usar esse artifício da fertilização in vitro, da inseminação artificial, não é problema para o cristão. O cristão pode fazer isso. A grande questão que há é o descarte de embriões. Essa é a questão. Se nós entendemos que a vida se inicia na fecundação, que a vida está ali já naquele embrião, então, quando você está descartando um embrião, à luz da teologia, então você está descartando uma vida, você está desprezando ali, você não está trabalhando conforme as Escrituras no que diz respeito à proteção à vida e o direito à vida e o valor da vida. Essa é a grande questão, esse é o ponto moral que um cristão ele vai ter na hora de tomar essa decisão. Se ele pode ou se ele não pode, de novo, a prática em si não é uma prática problemática. Afinal de contas, se a gente proibir um cristão de usar a ciência para tentar conseguir uma gravidez, a gente tem que proibir o cristão de usar óculos, de ir no médico, de tomar antibiótico, de fazer qualquer coisa que esteja ligada à ciência. Por quê? Porque não tem sentido isso, não faz sentido nenhum. A grande questão é o que nós vamos fazer com aqueles embriões que sobram, né, desse processo. Essa é a grande questão. A minha sugestão, por eu ser um teólogo, e aqui eu estou comprando, não é a posição de CB Moema, não é a minha posição pessoal. A minha posição pessoal é de que não há problema porque eu sou um teólogo conservador moderado. Eu acho que um embrião dentro de um tubo de ensaio, ele não é vida, ele precisa do ambiente da vida do útero. Então eu creio que a fertilização intrauterina é vida. Ali, então, acontece a vida. Então, um tubo de embrião, um embrião, uma célula dentro de um tubo de ensaio, num líquido artificial, eu não vejo aquilo como vida. Então, do meu ponto de vista, eu não teria problema com a fertilização in vitro nenhuma, inclusive com o descarte de embriões. De novo, existe um lado conservador que tem seríssimos problemas com isso. Então, a grande questão é essa. O cristão ele precisa considerar a questão do descarte. O uso ou não, se vai fazer ou não tem problema nenhum. Tá joia? Enfim, nós já estamos aqui com o horário avançado, o tempo passou rápido, e eu gostaria de convidar o pastor Paulo Moreira, pastor da CB Moema, para dar uma palavra final, tanto de agradecimento aos professores que ministraram nos 3 primeiros encontros e responderam as perguntas hoje, como também pedir para ele dar a sua opinião a respeito desse assunto, fertilização in vitro, descarte de embriões, uma vez que eu recebi aqui no final vários papéis sobre esse assunto. Bom, primeiro eu quero agradecer a moderação da Fernanda, que ela falou dos outros, mas ela não falou nada sobre ela e o trabalho dela, coordenando aqui as perguntas que foram enviadas e ajudando a dirigir o trânsito dessas questões. Fez um trabalho muito bom. Fernanda, muito obrigado. A palavra que ela mencionou é minha também, Dr. Ernesto, Dr. Wilson e Isaac. Muito obrigado pelo esforço, pela dedicação, pelo conteúdo, reflexão e a maneira graciosa como vocês comunicaram e lidaram com assuntos muito polêmicos durante
essas semanas aí, e inclusive hoje. Eu gostaria de falar sobre a vida, rapidinho, para terminar nosso tempo aqui. A vida é sagrada, acho que a gente não tem dúvida sobre isso. É sagrada porque ela procede de Deus. Não haveria vida sem Deus. A vida existe porque Deus é. Deus existe. Vida tem a ver com Deus. E então, assim como a vida procede de Deus e ela é sagrada por isso, pela origem dela, ela é divina, ela vem de Deus. Uma outra razão muito forte da gente considerar a vida dessa forma é que ela é tão sagrada e ela é tão divina que no plano da redenção, quando Deus decidiu criar o ser humano, sabendo que esse ser humano, de antemão, que esse ser humano ia se tornar desobediente e alheio a esse Deus, no plano de redenção, antes de existir o ser humano, Deus decidiu, porque a vida é tão sagrada e é tão preciosa, que ele um dia se humanizaria, ele se tornaria ser humano na pessoa do seu filho. Então, por esses dois motivos, porque ela procede de Deus, Deus é o Criador e o autor da vida, e também porque Deus, o próprio Deus, se tornou carne e osso, ou se tornou gente como a gente, na pessoa de Jesus Cristo, a vida tem que ser vista dessa forma. A posição, então, cristã e a mente cristã, ela se manifesta não porque a gente só tem pensamentos a priori literais das Escrituras, é porque a gente aprende a pensar sobre as coisas conforme a gente vai conhecendo e lidando com elas de uma maneira que reflete a nossa tradição judeu-cristã e a revelação bíblica. Usando uma hermenêutica conservadora, que eu também concordo com Isaac. Então, quando a gente encara a vida dessa forma, a gente encara com todo respeito, com toda a dignidade, desde o momento que ela começa até o momento que ela termina. O único que pode dar a vida e tirar a vida nesse sentido é aquele que é o Criador da vida. Isso faz toda a diferença quando a gente considera todos esses aspectos. Eu acho que a nossa consciência humana lida com tanta polêmica sobre esses assuntos porque nós já temos embutido em nós mesmos essa noção de que estamos lidando com o sagrado, com algo que tem muito valor. Portanto, na escolha do método de engravidar, até como a gente gostaria de morrer, do começo ao fim, nós temos que refletir essa consciência do valor, da dignidade e do respeito que temos que ter pela vida, porque ela procede de Deus e Deus também assumiu a forma humana, valorizando assim e revalorizando, porque por causa da queda e do pecado a vida ficou corrompida. A questão, então, da corrupção moral, né, e física, a gente está em processo de decaimento constante no momento que a gente nasce, é exatamente por isso que a gente lida com esse conhecimento parcial e com essa dificuldade ética de fazer decisões difíceis. Bom, então, voltando rapidinho assim, para a pergunta que a Fernanda colocou, eu acho que ela já foi bem respondida, eu não poderia acrescentar nada de novas posições, porque elas já foram bem resumidas do ponto de vista médico, legal e bíblico-teológico. Pessoalmente, eu gosto de pensar na vida da maneira mais natural possível. Eu concordo que a ciência está aí como uma dádiva de Deus. Deus nos deu a capacidade de conhecer e conhecer cada vez mais, mas a gente sempre tem que usar esse conhecimento com a teologia. O conhecimento não é de graça, ele vem porque Deus nos deu a capacidade de conhecer e porque aquilo que é realidade, ela é realidade porque Deus fez a realidade.
Deus torna a realidade realidade. Então, nós não podemos nos aproximar da realidade para examiná-la, para estudá-la, da minha opinião, na minha crença, de uma forma neutra. Nós temos que nos aproximar da realidade, entendendo que a realidade, como ela é uma dádiva e ela é uma feitura de Deus. Portanto, a gente tem que lidar com ela, examiná-la, estudá-la e decidir qual vai ser a nossa posição a partir da visão e da mente de Deus. Eu, então, encaro a vida de uma forma natural, a mais natural possível, e a minha posição pessoal é de grande dificuldade com o descarte de embriões. Não chego ao ponto, como Isaac, de dizer que se o embrião está fora do útero, ele não seria vida. Eu não tenho essa posição. A minha posição a minha dificuldade maior é com a questão do descarte. Porque a vida, para mim, o embrião já constitui vida. Eu sei que tem várias maneiras de entender quando é que ele é vida, né? Que estágio do desenvolvimento é vida. Não vou entrar nesse mérito, já foi bastante discutido, mas eu gosto de pensar dessa forma, justamente por olhar a vida sob essa perspectiva. Eu quero novamente agradecer a todos os que colaboraram com perguntas, vindo presencialmente, acompanhando pela internet. Muito obrigado pelo apoio de vocês, as cartas, os e-mails que a gente recebeu, comentários ao vivo. Realmente nos deixaram muito felizes de ver que a escolha desse tema foi não somente uma escolha atual, mas é algo que está no coração e na mente de muita gente. E a nossa oração, como igreja, como comunidade, é que Deus nos dê a sabedoria para lidar com isso, com esses temas difíceis, com a mente de Cristo. Com a mente sóbria, com a mente que examina todas as coisas, mas que retém o que é bom. E que considera todas essas questões polêmicas, entendendo que a gente precisa encarar a vida e a realidade do ponto de vista de Deus. E quando a gente consegue fazer isso, com mais segurança, a gente não vai errar. Que Deus abençoe a todos.